Bom dia na paz do Senhor, que bom ter vocês aqui. Dario está em Birigui, foi sexta-feira para lá, de manhã, está ministrando, volta hoje à noite, de madrugada, né? Depois do culto de lá. Estejam orando por ele, amém? Ele está bem, me comuniquei com ele, só está cansado fisicamente, mas faz parte da paisagem. Não é verdade? Não sou eu que vou ministrar, mas eu tenho um alerta para fazer para vocês. Eu gostaria que vocês tomassem bastante atenção, os adolescentes também, por isso eu pedi para que ficassem. Amém? Algumas pessoas vieram compartilhar algumas coisas comigo durante o café, daquilo que eu falei para vocês, da impressão do Espírito. E algumas delas testificaram com que o Senhor tinha colocado sobre essa alerta que eu vou fazer para vocês hoje. E vou fazê-la baseada e alicerçada na palavra. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Pedro, capítulo 5. Só preciso de 5 minutos. Quanto o Espírito Santo precisa, eu não sei, mas eu de 5 vai ser o suficiente. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8. A gente tem que ser assim, ó, igual a Melina, sabe que ela está chorando? Que ela está com fome. Viu como ela chora, como ela esguela? Assim a gente tem que ser diante de Deus. Essa é a fome que a gente tem que ter de Deus. Chorar diante do Senhor até que a gente seja alimentado por Deus de tudo aquilo que nós necessitamos da parte dEle. Né? Nós precisamos ser como as crianças aí. Amém? Encontraram? Todo mundo achou? É importante que você acompanhe ou aí ao lado de alguém que tenha. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resista-lhe, permanecendo firmes em Cristo. Sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, em todas as nações, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. É muito claro essa passagem, mas essa alerta que eu tenho para fazer para vocês. Estejam alertas e vigiem, porque o inimigo está ao derredor. Isso não é para apavorar, nem para pôr medo, porque vocês já sabem disso. É uma alerta, amém? É uma alerta, porque às vezes a gente passa por situações que a gente pensa que só a gente está passando. Que coisas que acontecem que só está acontecendo comigo. Mas a palavra do Senhor diz aí que tem muitos irmãos por aí, talvez passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. E qual é o segredo? Permanecer nele. Permanecer em Cristo. Mas a gente já sabe disso. Então, vamos aqui comigo no versículo, no mesmo capítulo, no versículo 6. Então, às vezes, nos falta algo. E o versículo 6 diz assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, às vezes, nos falta isso. Lançar sobre Cristo a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Eu não sei você, talvez aconteça só comigo. Quando você está numa situação difícil, você começa a buscar meios, estratégia, é ou não é? Para resolver aquela situação. E a palavra do Senhor diz assim: lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Então não tem que fazer nada? Primeiro você tem que buscar o Senhor. Primeiro nós temos que lançar diante do Senhor. E depois o Senhor vai nos dar estratégia para poder ir arrumando aquilo que é necessário ser arrumado. Mas sabe qual tem sido muitas vezes o nosso erro? E estou dizendo isso porque tenho compartilhado com algumas pessoas durante esses dias, durante essa semana, e tenho visto isso. E orientado essas pessoas dessa forma.
Então, eu creio que essa alerta é para todos nós. Então, muitas vezes a gente vê uma situação difícil, uma situação complicada, e a gente quer fazer. A gente vai buscar. A primeira reação é sair em busca de uma solução. Mas o Senhor está dizendo para nós, lança sobre mim toda a tua ansiedade. Quando a gente lança para Deus, Deus começa a trazer estratégia. Por que estou trazendo essa alerta? Vou repetir que eu já tenho falado com vocês. A palavra deste ano tem impactado o meu espírito. Tudo que eu decidi fora de Cristo afetará o meu futuro. De uma forma tremenda. Porque a palavra do Senhor traz peso sobre um peso de glória, um peso de responsabilidade. Não é um peso de, ai, que pesado isso. Não, é um peso de glória, é um peso de bênção sobre as nossas vidas. Mas para isso, para ser esse peso de glória, eu preciso decidir em Cristo. Então o inimigo está ao derredor. Sabe da liberação da palavra de Deus? O inimigo sabe. Né, Wagner? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos lançar, Senhor, o que fazer? Senhor, como agir? Senhor, me ajuda. E outra coisa, nós somos corpo. Eu e Deus não somos o suficiente. Porque senão Ele não ia deixar o corpo. É ou não é? Eu e Deus não somos o suficiente. Eu e Deus a gente resolve isso, não preciso de ninguém não, eu e Deus. A palavra do Senhor, Ele diz, humilha-se debaixo das poderosas mãos de Deus. Então tudo aquilo que o Senhor nos traz é para a gente colocar em prática. Corpo, recorra ao corpo, a pessoas maduras, as pessoas que vão poder te auxiliar, as pessoas que vão poder te ajudar. Isso é importante. E muitas vezes a gente fala assim, não, a gente tem que manifestar a vida de Cristo. O que é manifestar a vida de Cristo? O que eu e você temos feito para manifestar essa vida? É como o Wagner, na oração dele aqui no louvor, é muito mais, é mais além. O Senhor tem revelado o mistério dele que é Cristo para nós. E Ele tem revelado dia a dia a palavra dele para nós. Mas nós precisamos usufruir desse tesouro que é Cristo. Amém? E durante o louvor eu marquei algumas coisas que a gente cantava. Né? Preciosos são os pensamentos de Deus por mim. Wagner cantou, não é? Se é tão precioso, e se a gente canta que o pensamento de Deus é tão precioso para você, por que você deixa de viver o que Deus pensa e vive o que você pensa? E isso para mim também. Se é tão precioso para nós, o pensamento de Deus, por que eu vivo o que eu penso e não vivo o que Deus pensa? Diz também, a gente cantou, eu nunca vi outro tão justo. E por que a gente se acha injustiçado? Não, isso é injusto. Não é que ninguém me ajuda, que ninguém me olha, que ninguém faz. Mas a gente canta, como que eu nunca vi outro tão justo. A nossa justiça é Cristo. Então, quando a gente se centralizar no Cristo, Cristo ser o centro de todas as coisas, mesmo que tudo ao redor esteja de ponta cabeça, Cristo é justo e Ele trará justiça. Amém? Os pensamentos de Deus são preciosos para mim. Então é esses que eu quero viver. Alma, cala-te. Cala-te, porque eu quero viver os pensamentos de Cristo sobre mim. O Wagner, enquanto eu estava anotando algumas coisas, enquanto o Wagner estava ministrando, e ele falou, gente, aproveita, porque às vezes você teve uma semana corrida, né? A semana passa, aproveita essa oportunidade. E ele está certo no que disse, temos que aproveitar a oportunidade. Mas aí o Espírito me colocou, até quando a gente vai viver de oportunidade em oportunidade? Porque se a gente deixar, como o Wagner falou, a semana passa voando toda semana, gente. E aí chega aqui domingo, e aí passa mais uma semana, não é não? De novo, chega aqui domingo. Não, gente, a gente não pode viver de oportunidade em oportunidade. Claro que tem que aproveitar a oportunidade, mas a oportunidade que Deus está te dando, e é para mim também, é para que a gente tenha uma semana abençoada. Uma semana sendo Cristo o centro. Não se envolvendo só com trabalho, com fazer, com acontecer. Isso tudo será consequência. A gente vai continuar fazendo, vai continuar acontecendo, mas isso é continuação.
Não é a priorização. Então nós precisamos centralizar Cristo. Amém? Então essa oportunidade, ela está te dando hoje. Mas você tem que desfrutar dela a semana inteira. E viver o Cristo a semana toda. Porque a gente não pode ficar vivendo de oportunidade em oportunidade. E é isso que eu queria dizer para vocês. Decida em Cristo. Tudo, tudo, até as pequenas coisas. Decida em Cristo. O que realmente Cristo quer que você decida. Busca. Você fala, Cris, eu não estou conseguindo ter esse discernimento do que Deus quer que eu decida nessa situação que eu estou vivendo. Então vamos orar junto. Busque auxílio. Não tente resolver sozinho. E uma coisa muito importante, que tem acontecido no nosso meio isso. Não tome decisão guiado por necessidade. Porque as necessidades nos levam a decidir. É ou não é? Você vê uma necessidade, não, preciso decidir. E a gente esquece de buscar Cristo ali. Para decidir o que Cristo quer. E a gente toma a decisão guiado pela necessidade. Não decida guiado por necessidade. Não decida guiado por circunstância. Porque a gente está rodeado de circunstâncias, gente. Só que as circunstâncias e as situações passa. Mas a decisão que você tomou vai ter ou consequência ou recompensa. É ou não é? A decisão que você tomar, ela vai ter um peso. Mas as necessidades passam. Quantas necessidades você já não passou? Dá uma olhada para trás. Quantas necessidades ficou lá atrás? Passou, não passou? Talvez você tenha algumas hoje. Mas o Senhor é o teu pastor e de nada você sentirá falta, ainda que te falte. A gente tem que viver isso. A gente tem que parar de ficar vivendo de chavão e ouvindo ministração, e vem Thelma, e vem Dario, e vem um, e vem outro, e vem um, e vem outro. Temos que parar, queridos. Esse é o peso que eu tenho nessa manhã no meu espírito. Eu compartilhava com a Thelma e com algumas pessoas. Havia um peso. E o discernimento que eu tenho no meu espírito. Esse é o peso do meu espírito. E quando o Wagner começou a clamar pelo Espírito Santo para nos auxiliar. Que eu fico imaginando, gente, eu desejo de verdade, Deus conhece meu coração, que cada um de vocês alcance o que Deus tem para vocês. Vocês têm muito a alcançar, muito a galgar. E esse é o desejo do meu coração. E essa é a minha oração por cada família. E eu fico imaginando como Deus, então, né? Se eu que sou aqui uma pobre mortal, mas é o Cristo, não é a Cristina, é o Cristo que habita em mim. Que deseja isso por nós. Que a gente viva o que Ele já desenhou. Então, essa alerta para vocês, não me esqueça da palavra liberada no início do ano. Nossa decisão não pode ser tomada na circunstância. Nossa decisão não pode ser tomada por dificuldades, por necessidade. Não, mas eu estou com necessidade, eu preciso decidir isso. Mas é isso que Cristo quer que você decida. Decida em Cristo. Se você falar, mas eu não sei, não tenho discernimento, uma vez mais eu insisto, busque o corpo de Cristo. Você não está sozinho. Deus não nos colocou juntos por acaso. Deus nos colocou juntos porque há um link de propósito em cada casa, em cada família. Não aborte o propósito eterno de Deus na sua casa. Não aborte o propósito eterno do Senhor na vida dos seus filhos, você que os tem. As ajudas idôneas nos seus esposos, os sacerdotes nas suas esposas, os jovens nos seus pais, os pais em seus filhos. Não abortem, não abortem, não abortem. Eu creio que o Senhor está nos alavancando, queridos, para algo maior. E as dificuldades virão, e as tribulações virão. E os balanços virão, as águas agitadas virão. Mas o Senhor está nos dizendo, permaneça firme em Cristo. Há um choro no meu espírito. A Denise ainda me perguntou, mãe, você está bem? Eu estou bem, gente, estou bem. Estou bem mesmo, estou bem de saúde, estou bem emocionalmente, estou bem até com meus hormônios. Estou bem. Mas há um clamor no meu espírito por cada família da tribo. Por cada pessoa que faz parte. Por cada integrante do ninho. Há um clamor no meu espírito. Um clamor intenso. Eu tenho orado toda essa semana por vocês. Há um clamor intenso.
Precisamos descobrir, precisamos ativar em nós aquilo que ainda não foi ativado. Precisamos descobrir por que estamos e por que fazemos. Tem que ser porque amamos a Deus. Essa tem que ser a nossa única e exclusiva razão. Eu estou aqui, Senhor, porque eu te amo. E eu faço coisas porque eu te amo. Eu não faço porque há necessidade de ser feito. Eu não faço porque não tem ninguém para fazer. Eu não faço porque me obrigam a fazer. Eu não faço porque se eu não fizer vão fazer cara feia. Não. Eu faço porque eu amo o Senhor. Eu estou porque eu amo o Senhor. Esse tem sido o meu clamor. Esse tem sido o meu clamor. Precisamos estar e ser porque amamos a Deus acima de todas as coisas. E às vezes a gente fala assim, não, eu amo a Deus e eu faço as coisas para o Senhor, sim, porque eu amo. E tanto faz estar ou não estar, fazer ou não fazer, não. Não tanto faz. Estar, ser e fazer é muito importante no corpo quando nós nos reunimos. É muito importante. E eu pedi para os adolescentes ficarem, porque eles também precisam ouvir isso, porque eles estão inseridos dentro de tudo isso. As crianças ainda têm outro entendimento. Pais, por favor, orientem seus filhos. Diga isso para eles. Filhos, vocês estão indo à casa do Senhor porque você ama o Senhor. Vocês estão indo à casa do Senhor e fazendo algo porque você ama a Deus. Porque a gente canta tanto aqui que o Senhor é meu maior amor, meu maior tesouro, né? Mas a gente faz o que a gente quer. A gente abre mão por qualquer coisa. Então eu quero clamar nessa manhã, diante dessa colocação que o Espírito nos fez, de que seja ativado dentro de cada um de nós. Precisamos levantar intercessores, homens e mulheres de oração, que orem, que clamem para que aquilo que o Senhor quer realizar aconteça. Que os cooperadores venham. Às vezes fala assim, o pastor, né, o Dário fala assim, a gente precisa de cooperadores. Mas acho que eu já coopero, tudo que eu posso cooperar, eu já coopero. Busca em Deus, há algo mais. Há algo mais. E não estou falando de cooperação financeira, estou falando de cooperação de vida. Há algo mais. Há algo mais. Uma ideia, uma sugestão. Há algo mais em você, da parte de Cristo para manifestar. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos aí sentado mesmo, fique à vontade. Eu quero orar diante dessas colocações que o Senhor nos trouxe. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, porque nós queremos. Eu creio, Senhor, eu creio que cada um que está aqui, sem exceção de nenhum, Senhor. Que todos que estão aqui, Senhor, querem o realizar do Senhor, querem viver o que o Senhor tem declarado. Eu tenho certeza no meu espírito disso, Senhor. Por isso eu peço, ativa o espírito de cada um para essa certeza. Ativa, Senhor, ativa nessa manhã, Deus. Ativa nesta manhã, Espírito Santo. Que não tomem decisão guiados por necessidades. Que não tomem decisão guiados por circunstâncias, Senhor. Mas primeiro perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, qual decisão eu tenho que tomar? Senhor, quem no corpo de Cristo pode me ajudar? Senhor, me sinaliza. Senhor, por favor, Espírito de Deus. Eu peço a todas as famílias, as que estão presentes, as que não puderam estar, eu clamo da mesma forma por elas, Pai. Que por alguma razão hoje não estão aqui, os que avisaram, os que deixaram de avisar. Eu peço por todos, Espírito Santo de Deus. Que essa semana eles possam ser incomodados pelo Teu Espírito, confrontados pelo Teu Espírito, a decidir em Cristo tudo o que for fazer. Porque eu sei, Senhor, eu sei que essa palavra que o Senhor trouxe, Deus, afetará o nosso futuro de uma maneira extraordinária. Mas se nós decidirmos em Ti, Senhor, teremos uma extraordinária boa. Mas se decidirmos em nós mesmos, Senhor, não teremos boas novas. Por isso eu clamo nessa manhã e faço essa alerta nessa manhã, Senhor. Como autoridade espiritual que o Senhor me colocou sobre esta casa, junto com os meus irmãos, Senhor. Eu faço esse alerta aos filhos, aos visitantes,
aos membros, aos que vêm de vez em quando. Senhor, eu faço essa alerta nessa manhã, aos adolescentes. Eu faço essa alerta nessa manhã, Espírito de Deus. Eu faço essa alerta, Senhor. Eu sinalizo, Senhor, o mundo do Espírito, Pai. Eu sinalizo o mundo do Espírito, Senhor. Com essa oração, Pai. Eu sinalizo com esse clamor. Eu sinalizo com as lágrimas. Eu sinalizo nesta manhã, Espírito de Deus. Algo vai acontecer, Senhor, em cada casa, em cada família, que serão ativados, que serão alinhados, que serão removidos do seu próprio ser, que serão removidos de suas próprias vontades, que serão removidos, Senhor, do mundo natural e serão elevados para o mundo de atmosfera espiritual, Senhor, onde enxergarão como Cristo enxerga, ouvirão como Cristo ouve, caminharão como Cristo caminha, Senhor. Eu declaro sobre cada casa, sobre cada família nesta manhã, Espírito de Deus. Ajuda o sacerdote de cada casa. Ajuda o sacerdote de cada casa, Senhor. Por favor, Espírito de Deus, ajuda, Senhor, as mulheres a serem ajudas idôneas, a serem cooperadoras, Senhor, a manter paz no lar, Senhor. A manter as coisas, Senhor, dentro de um clima, de uma atmosfera de tranquilidade. Ajuda as mães que cuidam de seus filhos, Senhor, a serem sábios no falar. Ajuda, Espírito de Deus, os filhos a reconhecer, Senhor, a mãe, o pai, Senhor, a reconhecerem o carinho, a dedicação. Espírito, ativa isso, Espírito de Deus. Ajuda, Senhor, as moças solteiras dessa tribo, os rapazes solteiros dessa tribo, Senhor, a descansar no Senhor. Lança fora toda a vontade própria, Senhor, todos os desejos emocionais, a lançar no Senhor, Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma família para cada moça solteira dessa tribo, para cada rapaz solteiro dessa tribo. O Senhor tem uma família já, Senhor. Mas nós destruímos todas as fortalezas mentais que impedem de acessar tudo aquilo que já foi liberado para eles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro nesta manhã, Pai, com todo o amor que eu tenho pelo Senhor, Deus, que é imperfeito ainda, Pai. Mas eu declaro e eu clamo por essas casas, Senhor. E hoje se fez necessário que eles soubessem disso, Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Espírito de Deus. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Amém, queridos? É uma alerta. Receba essa alerta da parte do Senhor. Amém? Se você conversar com o teu irmão, cada casa está vivendo uma situação diferente. Cada família está vivendo uma situação diferente. Tenho acompanhado algumas. Cada casa tem vivido coisas específicas. Mas sabe por quê? Porque a palavra foi liberada sobre nós. Então nos alegremos nas tribulações, porque são passageiras. Elas vão passar. E vamos decidir em Cristo para desfrutar, depois desse tempo de deserto, depois desse tempo de guerra, desfrutar das coisas que o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas. Amém? Então receba com amor, receba com graça. Tirem tempo, orem em família, gente, isso é muito importante. Orem em família, tem que nem se for 5 minutos. Orem em família. Compartilhem algo que Deus falou com vocês aqui durante o culto. Compartilhem em casa, com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Compartilhe. Se alimentem. Que os seus dias não sejam inúteis. Só com coisas inúteis que não vai te levar a nada. Que seu dia seja útil. Tudo que você ser e tudo que você fazer. Tudo que for feito por você. Seja em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Thelma, Senhor. Obrigada por ela estar aqui, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor vai usá-la de uma maneira extraordinária também, nesta manhã, para continuar nos alertando, Espírito Santo. Obrigada, Espírito de Deus, pelos cooperadores desta casa.
cada um dentro da sua cooperação. Eu agradeço, Espírito. Obrigado por aqueles que o Senhor vai ativar de uma maneira muito linda. Serão ativados e também serão cooperadores de uma maneira especial nesta casa, Senhor. Nós te agradecemos que a tua palavra continue nos impactando. Mas mais do que nos impactando, eu quero declarar que a tua palavra não vai alcançar a nossa alma, vai alcançar o nosso espírito. Senhor, e o nosso espírito vai engolir a nossa alma para que a gente possa viver tudo que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não ia ser a Cris que ia pregar, mas... eu estava com 3 ministrações e eu não ainda tinha certo de Deus qual que era, né, para a gente liberar nessa manhã. E quando o Dario fala que quando a gente ministra, não é só o que eu tenho para ministrar, eu preciso saber aquilo que o Espírito quer que seja ministrado, aquilo que o Espírito quer que seja compartilhado. Né? Então, diante disso que a Cris já introduziu, eu quero compartilhar um texto com você que está em 2 Samuel, capítulo 3. Não era esse exatamente o que eu iria ministrar, mas só para fundamentar um pouco, né, disso que a Cris falou, para nós entendermos algumas coisas do Espírito nessa manhã. 2 Samuel, capítulo 3. Vocês encontraram? Sim? Diz assim: a guerra entre as famílias de Saul e Davi durou ainda muito tempo. Davi se tornava cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. E estes foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O seu filho mais velho era Aminon, o segundo Quileabe, o terceiro Absalão, o quarto Adonias, o quinto Cefatias e o sexto Itreão. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. A Cris disse que, né, Deus está fazendo algo conosco, né, não especificamente conosco. Quando Ele, né, começa a liberar algo, isso atinge todo o corpo, né, e de uma maneira geral. Mas nós estamos sendo trazidos a compreender, a entender e a enxergar pelo Espírito que Deus está nos chamando para uma nova postura. Deus está nos chamando para uma nova roupagem dentro do tempo que Ele está nos posicionando. E eu não sei se você lembra, mas o Dario, quando nós começamos como Ninho das Águias, depois de um tempo, né, ele foi reconhecido apóstolo lá na varandinha lá da casa dele, né, pelo apóstolo Paulo. E há uns meses atrás, né, ele foi reconhecido novamente, não novamente, né, dando sequência no que já tinha começado, lá em São Paulo, no encontro que eles estavam. E a exemplo da vida de Davi, a gente sabe que Davi passou por um processo até que Deus cumprisse na vida dele o que ele tinha, de ser reconhecido 3 vezes, né? Primeiro na casa dele, depois ali na família dele, ali nos mais próximos dele, na cidade dele, e depois em todo o reino. E eu quero que você entenda que eu não estou falando especificamente do que Deus está fazendo com o Dario de forma isolada. Mas se algo acontece com o Dario, automaticamente isso nos atinge. Se Deus move o Dario de posição, automaticamente nós também somos movidos da nossa posição. Não é? As pessoas, quando casam, são só marido e mulher. Né? Depois de um tempo, se a esposa fica grávida, ela se torna mãe e o marido automaticamente vai ser o pai.
Tem que ser, né, gente? Senão, né? Aí o marido automaticamente vai ser o pai. Então, automaticamente ele mudou de posição. Antes ele era só o marido, mas agora ele já é o pai. Né? Se esse filho cresce e depois ele se casa de novo, e aí... Se casa de novo, não. O filho casa e aí ele gera filhos, automaticamente eles vão para a posição de avós. Então as classificações vão acontecendo naturalmente. E as posições têm que ir sendo mudadas. Não tem como falar, eu não quero ser vó. Eu não quero ser vó dessa criança. Eu não pedi para vocês ficarem grávidos, para vocês terem filhos. Não tem como não ser. Porque é seleção natural, é classificação natural. Então, se os papéis vão mudando, se as posições vão mudando, se as atmosferas vão mudando, automaticamente, aqueles que fazem parte daquela realidade também precisam se posicionar nos lugares aonde essa atmosfera está apontando. Então, quando a Cris falou aqui que nós temos muito para manifestar, que nós temos muito para colocar para fora, isso não são simples palavras. Aquilo que aconteceu com o Dario sinaliza que algo também precisa começar a acontecer conosco. E o texto que nós lemos aqui fala que quando Davi foi para Hebrom foi o lugar onde ele foi reconhecido, né, o segundo lugar onde ele foi reconhecido, e naquele lugar nasceram filhos. Sabe o que isso significa? Que no momento que Davi, né, foi reconhecido já num outro nível, num outro patamar, os filhos começaram a aparecer. Isso significa para nós que se Deus está movendo a atmosfera do Dario, nós também precisamos começar a aparecer. E fala que nasceram 6 filhos. Depois, se você tem o hábito aí de achar o significado dos nomes, né, vai falar que um filho era a cara do pai, o outro filho tinha Deus como Senhor, o outro filho tinha características tal. Ou seja, é tempo das características dos filhos aparecerem. E nós temos características diferentes, cada um de nós tem características diferentes. E quando a atmosfera muda, né, quando a estação muda, a gente também precisa mudar a nossa roupa. Não adianta você falar, eu não quero sentir frio. O frio está aí, não tem como você não sentir. O frio chegou. Não é? Então, a mesma coisa espiritualmente falando, dentro dessa realidade que a gente vive de reino e de avanço do reino. É lógico que você pode falar, eu não quero seguir o ciclo daquilo que Deus está mostrando, que o Espírito está sinalizando. Você vai ficar paralisado no seu lugar. Mas o ciclo natural vai acontecer. O ciclo natural vai avançar. Então chegou a hora de nós como filhos aparecerem, chegou a hora de nós como filhos nos manifestarmos. E as palavras que Deus tem liberado para nós vai nos responsabilizando a cada dia. Nós fomos sinalizados nesse ano que é tempo de tomar decisões, nós precisamos tomar decisões, e essas decisões precisam ser tomadas em Cristo, sejam elas das mais simples às mais complexas, essas decisões precisam ser tomadas em Cristo. Nós decidimos o tempo todo. Você está aqui hoje, foi uma decisão, você está aqui. Você está aqui e participar do momento aqui do louvor e da adoração e ficar aí parado igual estátua, foi uma decisão sua. A adoração está aqui rolando, as declarações estão aqui rolando, e você ficar aí parado olhando o ventilador rodar, foi escolha sua. Foi decisão sua. Nós decidimos todo o tempo. Decidir vir vazio para cá também foi decisão sua, porque, não sei se você sabe, mas a gente precisa mudar a chave das coisas. Aqui não é lugar de encher, aqui é lugar de esvaziar. E tem gente que vem vazio para cá, pensando que vai se encher aqui. Aqui não é lugar de encher. Aqui é lugar de esvaziar. Por isso que às vezes a gente não sabe o que fazer. Ora, canta, faz declarações. Essa música para, ninguém mais sabe o que faz. Por quê? Porque eu estou seguindo uma letra. E é decisão minha não me encher. É decisão minha não desenvolver e manifestar a vida de Deus, como o Rodrigo disse aqui no início do culto. Porque desenvolver e manifestar a vida de Deus, isso que é a administração da vida de Deus, que é a nossa responsabilidade como filhos. Por isso eu disse que isso não tem a ver diretamente com o Dario como pessoa,
mas tem a ver com o que o Senhor está movendo nessa atmosfera. Que o Espírito está nos impelindo, nos impulsionando a estar e a enxergar. Por isso que as palavras que nós temos ouvido nesses últimos dias, tem coisas que Deus está mostrando e nós não estamos enxergando. Tem coisas que Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Tem coisas que Deus está nos impulsionando porque já somos capacitados a fazer e não estamos fazendo. Porque nossos olhos estão fechados, nossos ouvidos estão fechados e nossas mãos estão atadas. E a gente funciona no automático. Eu só sei fazer o que eu já fazia. O que está sendo feito é diferente, ou o que está sendo apontado é diferente, então eu não sei o que fazer. Eu fico parado sem fazer nada. E o Espírito tem me ministrado essa semana. Nós aqui, como Ninho das Águias, e eu me incluo, não é porque as palavras estão sendo liberadas, o Senhor tem mostrado, significa que todos que estão aqui estão enxergando a mesma coisa. Todos que estão aqui estão alcançando enxergar a mesma coisa. Isso não significa que isso é uma justificativa, isso significa que se Deus está mostrando algo, eu tenho que procurar enxergar exatamente aquilo que Deus está mostrando. Não pode só uma pessoa que está aqui, né, e nesse caso é o Dario, né, como figura apostólica que traz os direcionamentos de Deus para nós, se só ele enxerga o que Deus está falando. Se Deus está trazendo é porque todos nós temos condição de enxergar também. E se nós não estamos enxergando como ele enxerga, se nós não temos sabido nos responsabilizar ou corresponder àquilo que está sendo mostrado, eu preciso me preocupar. Correr atrás em querer saber em como fazer e como, ou então pelo menos manifestar. Eu não estou enxergando. Eu não consigo ver como você vê, eu não sei como me mover, como se move. A Bíblia fala que quando o moço do profeta lá, que o exército estava vindo contra eles, e o moço ficou desesperado e foi lá falar para o Eliseu, o exército está vindo contra nós. Ele enxergou lá os campos, lá as colinas, lá cheias, né, dos soldados lá do exército que estava vindo pegar o profeta, porque o profeta tinha liberado uma palavra contra o rei. E o rei não gostou. E aí ele foi lá, então vamos acabar com o profeta que resolve o nosso problema. Aí o exército veio, e aí o moço do profeta olhou, enxergou e ficou desesperado, foi lá e falou para o profeta, eles estão vindo e os campos, as colinas estão cheios de soldados, eles vão acabar com a gente. Aí o profeta falou para ele, calma, agora olha naquela direção e enxerga que aqueles que estão conosco são muito mais do que aqueles que estão vindo contra nós. E sabe o que acontece com a gente? A gente diariamente consegue enxergar muito mais o que está contra nós do que o que está a nosso favor. E tem mais coisas a nosso favor do que contra nós. Não é verdade? Só que o que nos paralisa? O que está contra. O que nos coloca medo? O que está contra. E a gente fica procurando coisa contra. E aí o que o profeta fez? Alinhou a visão do rapaz para enxergar que tem mais coisas a favor do que coisas contra. Porque as coisas contra vão fazer parte do cenário sempre, igual que eles falou aqui. As coisas contra, as dificuldades, as circunstâncias difíceis vão fazer parte sempre do cenário. Mas tem muito mais coisa a favor do que coisa contra. Abre aí sua Bíblia em eu já nem sei mais aonde, acho que é 2 Reis 6, vamos ver se é. É isso mesmo, 6:15. Achou? 2 Reis 6:15. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que nós vamos fazer? E o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O que está a nosso favor sempre é mais. O que está a nosso favor está sempre acima. O que está a nosso favor é sempre superior a qualquer situação que possa se levantar. Só que o que nos paralisa, o que nos entristece, o que nos amedronta, o que nos acovarda, o que nos afasta, o que nos isola, é o que está contra. Não é?
É uma palavra, é um olhar, é um abraço, é uma mensagem, é uma infinidade de coisas que a gente acha que está contra. Só que o que está a favor é muito mais. E aqui fala, o verso 17 fala, e o profeta orou ao Senhor e disse, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de carros e de cavalos de fogo ao redor. As palavras, as revelações que nós temos ouvido nesse tempo, é para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos ver. Nossos olhos sejam abertos para que nós possamos enxergar. Nossos olhos sejam abertos para que nós possamos corresponder àquilo que o Senhor está nos mostrando. Não adianta só eu enxergar o que está contra, o que tá fora, o que está desalinhado. Eu preciso enxergar o que está a favor. Eu preciso ser alinhado, eu preciso ser ajustado, eu preciso ser fundamentado pela verdade da palavra. E para isso os meus olhos precisam ser abertos. Então, eu não posso, nós não podemos considerar as revelações, as palavras, os direcionamentos que nós temos recebido como simples palavras de domingo. Isso tem que ter efeito na nossa vida. Isso tem que ter efeito no nosso dia a dia. Porque aí sim a gente consegue chegar cheio aqui. E aí a gente derrama. Porque se a gente só vem para esperar receber, aqui não é lugar de encher. A gente se enche quando a gente começa a enxergar aquilo que está a nosso favor. A gente se enche quando a gente se posiciona em relação àquilo que está em nosso favor. Mesmo diante de situações desfavoráveis. A gente se enche quando a gente se propõe a enxergar as situações a partir de quem eu estou. E nós estamos em Cristo. Quando eu começo a enxergar as situações de onde eu estou, elas não me intimidam mais. Lembra o Pedro? Quando lá na transfiguração, o que aconteceu? O Senhor apareceu lá e estava o Elias, estava o Moisés. O que ele fez? Vamos fazer uma cabaninha. Sabe o que significa? Quando as palavras reveladas vêm, quando as palavras direcionadas vêm, a primeira coisa que a gente quer fazer é encaixar a palavra no nosso esquema. Quer encaixar a palavra na nossa cabaninha. Ah, Jesus, beleza, vamos fazer uma cabaninha, e vai uma para o Elias, e vai uma para o Moisés, e vai uma para o outro, e aí vem Deus do céu e fala, epa, não é isso. Eu só estou mostrando para você que o tempo daqueles já passou. Agora a direção é para esse. Ouça meu filho, se dirija pelo meu filho, seja alinhado pelo meu filho, seja posicionado pelo meu filho, fundamentado pelo meu filho. Nossos esqueminhas, nossas cabaninhas não servem mais no tempo que nós estamos agora. As coisas que a gente sabia fazer antes não vai funcionar mais agora, na dispensação de agora. A não ser que passe pelo crivo da atualização do Espírito para nós nesse tempo. E sabe como a gente fica? Antigamente, quando eu era tal pessoa, ou eu tinha tal posição na igreja, não era assim. Quando eu era diácono, não era assim. Quando eu dava aula para as crianças, não era assim. Mas a sala das crianças não pode ser assim. É esquema. É cabaninha que a gente construiu aqui, ó. Eu só consigo ministrar adoração se for como eu ministrava antes. Eu só consigo fazer parte de alguma coisa se for como da igreja que eu vim antes. Do grupinho que eu participava antes da igreja lá. Mas aqui é diferente, eu não sei. E aí a gente quer enfiar tudo dentro da nossa cabaninha. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A palavra vem para quê? Para desfazer com os nossos esquemas. Para desmontar nossas cabaninhas. Por quê? Porque agora quem direciona tudo é o Cristo. Quem direciona tudo é o Cristo. E às vezes a gente fala, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Na verdade, não é que a gente não sabe o que fazer, nem sabe como fazer. A gente não sabe em quem as coisas estão sendo feitas agora. Porque as coisas estão sendo feitas a partir dele. Meu esquema, minha cabaninha não funciona mais, não dá mais resultado.
E é muito interessante que o texto fala que, quando o Senhor falou isso, ouça meu filho, ele desfez com o esquema deles, com as cabaninhas, e a Bíblia diz que aquilo trouxe medo para eles. E agora? Eles ficaram lá atemorizados e fala que eles se jogaram no chão e Jesus foi lá e tocou neles. E depois que Jesus tocou neles, falou para eles, não precisam temer. E quando eles se levantaram, o texto é bem claro, o texto fala, e aí eles já não viram mais nada, só Jesus. Precisamos nos deixar ser tocado pelo Cristo. Precisamos nos deixar ser tocado pelo Cristo. E deixar de enxergar nossos esquemas, nossos achômetros, nossos cronogramas, e enxergar só o Cristo. E enxergar só o Cristo. Porque aí, a partir dele, a gente vai saber para onde ir, como se mover, o que fazer, de que forma fazer. Sabe que eu estava estudando esses dias, estudando não, lendo, né, para tentar entender, porque um dia desses de manhã eu estava orando, e aí, sabe quando Deus traz alguma palavra ou alguma situação para você, e aquilo fica, e às vezes não tinha nada a ver com o que você estava orando, falando, e aí aquilo fica na sua cabeça. E aí eu fui ler, o que significa, não a Bíblia, fui ler no Google, na Bíblia não tinha isso. Aí eu fui ler e estava falando dos acumuladores, sabe esses acumuladores de coisas antigas, velhas, podres, animais, essas coisas? E aí eu fui ler e aí eu achei demais o que significa, achei demais não, né? Como é nocivo essa condição. Existe até reality show agora que as pessoas acompanham lá os acumuladores, como eles, né, juntam todas as coisas dentro de casa. E presta atenção o que significa. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem para você entender que eu vou falar aqui o que significa. Porque a gente às vezes tem muito acúmulo de esquema. Tem muito acúmulo de cabaninha particular que a gente construiu. Tem muito acúmulo de autossuficiência, de autoconhecimento, e a gente não se abre para as coisas novas, porque a gente quer continuar cultivando as coisas antigas, porque a gente quer continuar cultivando aquilo que nós já fizemos e já deu certo. Então, acumuladores são quem? São pessoas que têm, né, uma inclinação, uma compulsão para coisas que já não funcionam mais, já não têm mais utilidade. E olha o que significa. Os acumuladores, eles, né, é um padrão de comportamento, é uma acumulação compulsiva, porque eles têm excesso de aquisição de coisas, né, ou incapacidade para descartar. Eles relutam por descartar coisas que por um tempo funcionou para eles, porque por um tempo tinha funcionalidade para eles e já não tem mais. Talvez você pode estar pensando aí, mas eu não sou assim, eu não faço isso. Né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. Sabe quando muda o preço lá do seu pacote da internet? Aí você liga lá e fala, mas não era isso que eu pagava o mês passado. Aí a pessoa vai falar assim para você, então, mas o pacote que você pagava o mês passado foi desabilitado. Não funciona mais. Agora é um pacote novo. Né? Então, tem muitas coisas relacionadas ao reino, relacionadas à vida de Deus, relacionadas às palavras orientadoras que Deus está trazendo para nós agora, que nós ainda queremos cultivar. Não que as palavras percam seu valor, mas elas têm aplicação específicas em tempos específicos. Então, a gente quer aplicar coisas nessa palavra atualizada de hoje que já foi desabilitada, que já não atinge mais, que já não funciona mais. E aí a gente cai aqui nesses esquemas. A gente cai aqui nessas cabaninhas. Tem coisas no reino que já foram desabilitadas. Tem palavras que Deus liberou, que elas já funcionaram no tempo que elas precisaram funcionar, e elas já foram desabilitadas porque já tem palavras atualizadas em funcionamento, em ativação, na atmosfera, mudando esfera. E aqui fala que os acumuladores, eles não se desfazem das coisas, por quê? Porque eles amam aquelas coisas. Porque traz segurança para elas para o futuro. Coisas passadas, coisas desatualizadas que não funcionam mais. Mas eles estão apegados naquilo porque vai trazer segurança para eles para o futuro.
Eles têm medo extremo de tomar a decisão errada. Errada em que sentido? Eu vou jogar essa lata de óleo aqui, que nem é mais lata, agora é garrafinha de plástico, mas essa lata está tão bonitinha, eu não vou jogar ela fora, porque eu posso precisar dela amanhã. E se eu decido jogar fora agora, e se amanhã eu preciso dela? Aí eles não jogam, eles acumulam lá. Mas serve para quê? Não sei, mas amanhã eu posso precisar. E aí eu guardo. Então é assim que eles funcionam. Eles têm medo extremo de se livrar e precisar disso depois. O livro de Hebreus 12:1 fala que nós temos que nos livrar de tudo que gera embaraço. Nós temos que nos livrar de tudo que atrapalha, de tudo que é obstáculo para que a gente avance. Só que a realidade dos acumuladores é completamente diferente. Ele não se livra, ele acumula mais, ele quer mais. E coisas que já não estão mais atualizadas. E aí, para terminar aqui, eles acumulam coisas desnecessárias e sem valor. E essas coisas estão sem ordem. Já viu as casas, as fotos onde ficam as coisas acumuladas? Não é igual pessoas que trabalham com antiguidade, né? Porque quem trabalha com antiguidade cataloga todas as coisas, põe bonitinho, põe arrumadinho. Os acumuladores não tem ordem as coisas. Eles vão amontoando, e essas coisas estão espalhadas por vários ambientes da casa. Quem é casa? Nós. Tem um monte de coisa acumulada por vários ambientes, por várias áreas da casa. São pessoas que se isolam. Por quê? Porque vai se isolando aos poucos, porque sabe que as pessoas não vão aprovando o modo de vida delas. Automaticamente elas vão se afastando das pessoas, vão se isolando. Por quê? Vão mexer no meu acúmulo, vão mexer na minha cabaninha, vão mexer aqui no meu esquema. Então ela vai se afastando. Automaticamente ela vai se afastando. Essas pessoas vão desenvolver maior chance de depressão ou de doenças infecciosas. Por quê? Pelo contato com essas coisas. Grave, né? Essas pessoas elas não procuram um aceito tratamento porque elas não percebem que é uma doença. Os acumuladores não percebem que eles não estão desenvolvendo uma prática de vida saudável com esse comportamento. Isso traz riscos à saúde. Saúde física, emocional, econômica, familiar, espiritual. Traz riscos à saúde. Empobrece a qualidade de vida. E por último, eles precisam de ajuda profissional para esclarecer o que há por trás do desejo de não se separar do velho. Precisam de que alguém os oriente, de que alguém os ajude, de quem caminhe com eles no sentido de, igual os terapeutas fazem, de tempo em tempo, para ajudá-los a compreender o que está por trás de tudo isso. E fala aqui de ajuda profissional. Eu entendo que a gente depende só do Cristo para nos mostrar. O que nos faz ainda ficar apegados. Porque quando falou para o Pedro, não, Pedro, você tem que ouvir meu filho. Não é mais cabana, não é mais esse esquema. Não é com Elias, não é com Moisés mais que eu funciono. E aí diz que daquele momento em diante, eles não enxergaram mais o que estava para trás. E começaram a enxergar o Cristo, que era a direção atualizada para eles. E quando eu estava lendo aqui, fala que isso foi verídico. Tinha 2 irmãos que eram acumuladores. E um era paralítico e o outro era normal, né? Mas aí o acúmulo foi pegando todos os cômodos da casa e foi enchendo. E aí um estava pegando uma pilha de alguma coisa lá, e aí caiu sobre ele, e né, a queda foi muito grande por causa da pilha do que era, ele caiu e morreu. E as coisas se amontoaram em cima dele. Automaticamente o que estava na cadeira de roda, porque né, não tinha para onde se mover, não tinha como pedir ajuda, não tinha como fazer nada, foi ficando lá, definhando, e morreu ali, porque sem alimentação, sem água, sem nada, ele morreu. E aí, quando a vizinhança sentiu o cheiro, né, chamou
Os profissionais, né, que lidam com isso, quando eles chegaram lá, acharam o rapaz da cadeira de roda, tudo, fizeram os procedimentos e o outro não achou. Sabe quanto tempo depois que achou o outro? Depois de 18 dias. Porque eles foram tendo que ir tirando os entulhos. Tirando os entulhos, tirando os entulhos, tirando os entulhos. E eles não sabiam que aquele corpo estava lá. Porque o da cadeira de roda tinha morrido, não sabia. Né? Ele não tinha como alguém ter avisado para eles. Aí eles começaram a tirar, depois de 18 dias, tirando coisas acumuladas, é que acharam mais um corpo lá embaixo. Então, essa prática, né, e essa falta de discernimento, de entendimento, de só acumulando coisas, vai interferindo na qualidade de vida. Vai interferindo a ponto de colocar em risco a própria vida, como foi o caso que aconteceu com eles. Então, concluindo, o Evangelho, as coisas do reino, aquilo que o Senhor está trazendo para nós nesse tempo, não é para quem é bom, não é para quem já sabe tudo, não é para quem é o cara, não é para quem já tem experiência, mas é para quem está disposto a viver atualizado com aquilo que Deus está falando. Então é tempo dos filhos se manifestarem, é tempo dos filhos aparecerem, é tempo dos filhos tomar as suas posições, porque a esfera já se moveu. A esfera onde o Senhor tem nos colocado, ela já se moveu. A esfera onde o Senhor tem nos apontado como ninho das águias, ela já se moveu. Na próxima semana, na próxima ou da próxima, eu acho, nós vamos fazer 10 anos de ninho das águias. Sabe o que significa 10 anos? 10 anos. Pergunta para uma pessoa que se casou, o que significa 10 anos de casado? O que não tem 10 ainda, não faz pergunta não, para não desanimar. Continua perseverando aí. São 10 anos, gente, que nós vamos fazer de ninho das águias. Isso é bom para você fazer uma reflexão. Até você que tem 2 anos, 3 anos, 5 anos de ninho das águias, para você fazer uma reflexão. O quanto você já se moveu do seu esquema. O quanto você já se moveu da sua cabaninha para ouvir a Cristo e enxergar somente a Cristo e continuar caminhando dentro dessa realidade atualizada que Ele tem apontado para nós nesse tempo. Amém? Nós precisamos deixar nossos lugares cômodos. Precisamos deixar nossos lugares seguros. Precisamos deixar nossos lugares já prontos. Porque o Senhor tem mais coisas para nos mostrar. O Senhor tem mais coisas para nos revelar. E se nós ficarmos presos só na nossa dimensão, só na nossa realidade natural, nós não vamos conseguir enxergar isso. Quando o Wagner falou aqui, declare o amor de Cristo, fale do amor de Cristo. Sabe por que a gente não fala? Dava para contar nos dedos quem estava falando. Sabe por que a gente não fala? Porque a gente não conhece o amor de Cristo. E sabe por que a gente não conhece o amor de Cristo? Porque a gente só fala do amor de Cristo. E o amor de Cristo não é para falar. O amor de Cristo é para experimentar, para viver, para conhecer. Porque Ele próprio é amor. Eu não conheceria amor se eu não conhecesse Ele. Então, aquilo que Deus me revela, aquilo que Deus me mostra, é proporcional à fome que eu tenho de querer conhecer. É proporcional à fome que eu tenho de querer saber. Quer saber mais de Cristo? Vai ser proporcional à fome que você tem. Quer conhecer o amor de Cristo? Vai ser proporcional à fome que você tem de buscar por esse amor. Por isso a gente precisa se mover. Por isso a gente precisa acompanhar o fluxo de Deus. Pensa que a gente sabe o que tem que fazer amanhã? A gente que você vê ministrando aqui, parece que a gente sabe mais que vocês. A gente também não sabe. A gente depende do Espírito. Assim como vocês. Por isso que não é para quem sabe, é para quem está disposto. Não é para quem sabe, é para quem está disposto. E Deus conta com a nossa disposição.
E Deus conta com a nossa postura, Deus conta com o nosso posicionamento, Deus conta com a nossa resposta. A gente tem aprendido na escola de fundamentos que a gente corresponde a Deus em amor. E por quê? Porque com o que a gente ama a Deus? Com o amor que Ele mesmo nos deu. Não é com o nosso amor, é com o amor dEle. Ele nos deu o amor dEle, Ele nos amou e a gente corresponde a Ele em amor. Não é em serviço, não é fazendo coisas. A gente corresponde em amor. Serviço é consequência, coisas é consequência. Porque Deus não fez nada mais por nós do que nos amar. E é o mínimo que Ele espera de nós, que nós correspondamos a Ele em amor. E se eu amo, eu obedeço. Se eu amo, eu correspondo. Se eu amo, eu me sujeito. Se eu amo, eu me submeto. Se eu amo, eu me disponho. Se eu amo, eu valorizo as coisas que Ele valoriza. Se eu amo, eu me responsabilizo por as coisas que Ele me encomendou fazer. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos aí agora. E você orasse aí, falasse com o Espírito, para que o Espírito te mostre se há esquemas ainda aí, se há cabaninhas construídas aí que têm te impedido de enxergar o que Deus quer mostrar para nós nesse tempo. O Pedro e os outros discípulos não conseguiram enxergar porque eles tinham esquemas prontos. Eles já tinham até estratégias prontas. Vamos construir a cabana. A gente faz assim, assim, assim. Já tinha estratégia, já tinha tudo pronto para como fazer. Mas Jesus falou, não é assim. Não é assim. Nesse tempo não é assim. Nessa dimensão não é assim. No reino não é assim. Não é no seu esquema. Não é no que você já sabe. Não é no que você já viveu. Não é no que você já experimentou. Nossas experiências particulares, elas são importantes, mas não são elas que sinalizam o caminho. É o Cristo que sinaliza o caminho. É a voz dele. É o que Ele tem mostrado. É o que Ele tem nos ativado a fazer. Ore para que o Espírito te ajude a desfazer seus esquemas. Às vezes a gente está cheio de esquemas intelectuais e a gente não deixa a palavra penetrar no nosso espírito. Às vezes a gente não está conseguindo entender ou encaixar essas coisas na nossa vida prática que Deus está liberando para nós nesse tempo, porque a gente está cheio de esquema na nossa mente, esquemas mentais. E os nossos esquemas nos faz resistir à palavra, nos faz resistir a Cristo. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele fala, gente, eu não posso falar com vocês de um evangelho que vai agradar vocês, porque eu não tenho que agradar vocês, eu tenho que agradar a Cristo. Eu tenho que agradar a Deus, foi Ele que me chamou, foi Ele que encomendou fazer isso, e eu tenho que ministrar o evangelho integral. Eu não posso passar pano para ninguém, eu não posso passar pano na situação de ninguém. O Evangelho não é para que nós sejamos agradados, o Evangelho é para que Cristo, para que Deus seja agradado, para que nós agrademos a Ele. E às vezes os nossos esquemas nos faz olhar para nós mesmos. Mas e para mim? E comigo? Olha o que estão fazendo comigo, olha o que não estão fazendo comigo. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. E muito pelo contrário, por ter a ver com Ele, a gente tem que abrir mão de tudo que a gente é, de tudo que a gente faz, para que só Ele tenha evidência em tudo isso. A Bíblia fala que os discípulos ficaram com medo, quando eles ouviram a voz de Deus, apontando para o Cristo. Talvez é medo que a gente tem, medo de largar esses esquemas, medo de perder essa segurança de coisa que a gente já acumulou de tanto tempo, de coisas que a gente tem acumulado, experiências acumuladas há tanto tempo. Feridas na alma que a gente tem preservado durante tanto tempo.
E sempre que ela é tocada, ou sempre que algo vai precisar mexer naquela área da nossa vida, né, ou da nossa personalidade, a gente resiste. A gente abaixa a cortina da cabaninha e fala, até aqui só. Peça para que o Senhor desfaça seus esquemas. Peça para que o Espírito desmonte suas cabaninhas. Fala para o Espírito, Espírito, eu tenho medo. Eu tenho medo de tomar decisões, eu não sei que decisão tomar, eu tenho medo. Há decisões que eu preciso tomar, mas eu tenho medo. Espírito, eu estou igual o moço lá do profeta, eu só enxergo as coisas que estão contra mim. Eu só enxergo as coisas que estão difíceis para mim. Eu só enxergo as coisas que são pesarosas para mim. E eu não estou conseguindo enxergar as coisas que estão a meu favor. Eu não estou conseguindo enxergar as coisas que me dão segurança diante das circunstâncias. Às vezes a gente tem medo diante da palavra, porque às vezes a gente tem dificuldade de cultivar a vida de Deus. A gente tem medo de ser evidenciado pela palavra, porque a gente tem dificuldade de cultivar a vida de Deus. E essa dificuldade de cultivar a vida de Deus não é algo nocivo, é algo necessário, mas é nocivo no sentido de que você é descartado porque você não conhece. Isso precisa ir se tornando hábito, se tornando hábito, se tornando hábito, até que a vida de Deus, o cultivo da vida de Deus se torne natural para você. As palavras só servem para evidenciar, eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso mais. Não é para te diminuir, não é para te classificar de alguma forma. É só para nos ajudar a entender de que precisamos mais, de que precisamos mais. Que o Espírito desmonte nossas cabanas nesse dia. Que o Espírito desmonte nossos esquemas, que o Espírito evidencie nosso comportamento compulsivo de ficar acumulando coisas. Nós não estamos para acumular coisas, nós estamos para receber de Deus aquilo que Ele tem trazido como revelação, e isso se torna ativo na nossa vida. E aquilo se consolida na nossa vida, e uma vez consolidado, vai fazer parte do nosso dia a dia, não vai ser acúmulo, muito pelo contrário, vai acontecer em novidade de vida todos os dias, coisas novas, renovadas todos os dias. E não coisas acumuladas. Porque os acumuladores não sabem o que fazer com aquilo que eles acumulam. Eles só acumulam, não sabem o que faz. Não podemos ser acumuladores de palavras reveladas. Não podemos ser acumuladores de cultos. Não podemos ser acumuladores de aconselhamentos. Não podemos ser acumuladores de reuniões. Não podemos ser acumuladores. Precisamos ter vida ativada em nós. Vida ativada em nós. Vida ativada em nós. Obrigada, Espírito Santo, pela sua palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Nos ensina todas as coisas, Espírito Santo. Nos ensina acerca da palavra que foi ministrada hoje. Como essa palavra tem que se tornar prática na nossa vida diária. Nos ensina a enxergar as coisas que o Senhor já colocou, já providenciou a nosso favor. Desde antes da fundação do mundo. Não nos deixa nos confundir com as circunstâncias. Não nos deixa nos confundir com os cenários diários. Nos ajuda a enxergar acima, a enxergar além, a enxergar do lugar aonde o Senhor nos colocou. E a Bíblia diz que o Senhor nos colocou assentados juntamente contigo nos lugares celestiais. Nos ajuda a enxergar as nossas dificuldades, as nossas tribulações, as nossas debilidades a partir de você, Senhor. Pode nos tocar, Senhor. Pode nos tocar, assim como o Senhor fez lá com os discípulos. Porque depois que eles foram tocados, eles não enxergaram mais nada, só enxergaram você. Nós precisamos ser tocados por você, não de uma maneira mística, Senhor. Mas precisamos ser tocados pela vida do Senhor que está em desenvolvimento em nós. Precisamos ser tocados pela sua vida. E passar a enxergar só o Senhor. E nos direcionar e nos mover só pelo Senhor.
só pela sua vida, só pela sua voz e só por aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós nesse tempo. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a nos manifestar como filhos nesse tempo. Ajuda a manifestar as características particulares que o Senhor colocou em cada um de nós, para que nós sejamos cooperadores do corpo, cooperadores com a manifestação e com o cumprimento do propósito eterno do Senhor. Amém? Amém, queridos? Que essa palavra gere frutos. Pode vir, querida. Que essa palavra gere frutos no seu interior. Tá? E que você realmente passe a enxergar, passe a caminhar de acordo com aquilo que você tem ouvido de Deus. E que todas as vezes que a gente tira os olhos de Deus e coloca os olhos em nós, o processo fica mais pesado, fica mais pesaroso. Então não tire os olhos dele. As circunstâncias, principalmente as adversas, elas vão fazer parte do cenário, sim. Tem umas que vão mudar, tem umas que não. Mas não tire os olhos do Senhor, para que o processo não fique pesado, mas que o processo se cumpra. Amém?